Neste vídeo, a gente te apresenta 3 tecnologias indispensáveis na redução das perdas da sua farmácia. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e está começando mais um episódio do Ed Farmácia. Toda terça, 19, a gente tem vídeo novo por aqui. Inscreva-se no canal, é de graça, ative as notificações para você ser avisado quando a gente publicar um vídeo novo. E siga também o perfil da Ascoferd no Spotify. Lá a gente tem os vídeos disponibilizados em formato podcast. De todos os varejos, o Farma é aquele que tem as menores perdas, mas ainda assim é um problema a ser tratado, a ser enfrentado de frente com profissionalismo. Segundo a Abrap, o índice de perda nas farmácias é cerca de 1,13% de todo o investimento que você faz no seu estoque. Muitos os motivos dessas perdas são quebras operacionais, furtos externos e internos, produto vencido. Por isso, fomos buscar as 3 tecnologias indispensáveis para o seu ponto de venda no combate às perdas. Hoje eu converso com o Anderson Ozawa, diretor da Ozawa Consultoria, especialista em governança operacional e corporativa, palestrante, consultor, professor e autor do livro Pentágono de Perdas, transformando perdas em lucros. Inclusive, até meu colega aqui no ambiente online da internet. Anderson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença no Ed Farmácia. Muito obrigado, é uma honra enorme estar com você aqui, agradecer o convite, a oportunidade, da gente estar junto. E já de antemão mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, vai assistir. Espero que curtam bastante o nosso papo. Por que eu fiz esse comentário? Porque o Anderson é host do podcast Perdas Cast. Inclusive, já ouvi alguns programas, comentei anteriormente com ele, como os da Fátima Merlin, sua conhecida, porque a Fátima tem vários programas aqui no canal, e também do Caio Camargo. Recomendo muito, super recomendo o programa com o Caio Camargo, que é um especialista em varejo, tá muito bom. E eu já coloquei os links desses programas aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer o trabalho do Anderson, que vem, pessoal, uma coisa importante que eu não falei aqui, mas eu já quero até começar essa entrevista com o Anderson mencionando isso. O Anderson entende bastante de perdas em varejo farma porque ele já trabalhou na Drogasil por um período, então ele conhece muito bem o varejo farmacêutico, certo, Anderson? Isso mesmo. Trabalhei por um bom tempo na RD, antes Raia, depois Raia Drogasil, eu participei do processo de fusão, inclusive, à época. O varejo farma me é muito familiar, por conta dessa experiência. Depois, com a consultoria, tive projetos muito importantes na Extra Farma, ainda lá em Belém do Pará, antes de ser adquirida pelo Grupo e depois todas as demais movimentações. A distribuição Farma, para mim, é muito também familiar, com projetos de consultoria em Profarma, Grupo Santa Cruz. Então, é um segmento que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande e aonde tem muita oportunidade de realmente melhorar a lucratividade, a eficiência com a gestão da prevenção de perdas. Maravilha. Como eu comentei aqui no início, o varejo farmacêutico é um dos varejos que menos sofre com perdas. Existem, por exemplo, o varejo alimentar tem um índice muito mais elevado de perdas por conta dos vencimentos dos produtos. Mas ainda assim, é um ponto de atenção, é preciso ter atenção com essas perdas, porque segundo a Abrap, Anderson, quero apresentar um número aqui para a gente começar essa análise. Esse índice geral, ele teve um leve crescimento de 2021 para 2022. Os dados de 2023 ainda não foram publicados, por isso eu não os tenho aqui comigo, mas eu quero citar esses de 2021 para 2022. Em 2021, o índice de perdas geral no varejo farma foi de 0,85%. Em 2022, esse índice subiu para 1,13%. A gente precisa se preocupar com essa elevação ou ela é insignificante, ela é pequena para que os varejistas fiquem de cabelo em pé com isso? Qual a sua avaliação? Olha, com toda certeza, o número, qualquer variação no índice de perdas de estoque tem que ser tomada uma grande atenção e tem sim que ficar muito atento. Quando a gente fala aí de 0,8 para 1,13, a gente está falando de mais ou menos
30 pontos percentuais, né, de aumento. Quando a gente fala de grandes varejos, isso são milhões de reais. Quando a gente fala de pequeno e médio, a gente sabe, né, que qualquer variação no estoque, que é o coração, onde está a maior parte do caixa de uma empresa, isso é gritante, né? Isso grita muito no fluxo de caixa, grita muito no atendimento ao cliente. Então, esse 0,3, ele traz consigo não só a perda, né, ali do estoque em si, que sumiu, mas também vai ter outros reflexos, como, por exemplo, o impacto na ruptura, que é um número que a gente também acompanha muito de perto e que está intimamente ligado com a perda de estoque. E a gente já falou aqui muitas vezes no canal sobre o problema da ruptura. A gente sabe que a ruptura faz você perder cliente. Se o cliente chega na farmácia com uma receita com 3 medicamentos, se você não tem um medicamento, esse cliente vai embora sem comprar nada com você, ele vai procurar essa receita completa em outra farmácia. Então, realmente, como o Anderson disse, é uma questão, um ponto que precisa de muita atenção, principalmente por conta da ruptura que leva à perda de clientes para o concorrente. Você não quer isso, a gente sabe. A gente vai falar das 3 tecnologias daqui a pouquinho. Antes, eu quero perguntar aqui para o Anderson quais são os principais motivos das perdas no varejo farmacêutico. Eu citei algumas no início, mas especificamente no farma, quais são os principais motivos? O farma, ele tem assim, uma característica muito importante, que é essa gestão, você citou lá no começo, das quebras operacionais, que é o quê? O vencimento, muito vencimento, né? A gestão do estoque que gera uma quebra por vencimento, seja por estoque em excesso, que é um dos grandes vilões, né, da perda da quebra operacional, quando você tem mais estoque do que você deveria, esse estoque fica parado, né, e acaba virando uma perda por vencimento. Quando você distribui mal, né, é uma outra causa, né, quando você distribui mal ou compra mal os produtos, isso também vai gerar uma perda por vencimento. E aí, quando a gente olha muito nessa lupa, né, do 1,13, do 0,80, né, dessa evolução, e faz uma depuração desse número, grande parte desse 1,13 está nas quebras operacionais, o que é uma boa e uma má notícia. Uma má notícia porque é uma perda, né, obviamente está impactando a caixa, mas é uma boa notícia porque é algo que está na mão do gestor da farmácia melhorar esse número. Porque quando a gente fala de furto interno, fraude, né, essas outras coisas, você não está na sua mão essa gestão, né? Ela está muito mais solta, você tem muito mais fatores que impactam e que geram furtos e fraudes e desvios dentro da loja. Agora, quando a gente fala de quebra, quando a gente fala de comprar, quando a gente fala de estoque, está na mão do dono da farmácia, está na mão do executivo, está na mão de quem faz gestão. Então, é uma boa notícia, porque qualquer ação que você passa dentro dessa ótica, dentro desse fator, vai gerar resultado. E falando em estoque, quero sugerir para você esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. A gente tem outros no canal, mas esse eu gosto bastante, particularmente. É um vídeo muito bom que traz insights, dicas, orientações para que você possa fazer a melhor gestão do seu estoque e evitar as perdas com a validade, com o vencimento dos produtos. E aí, Anderson, eu não li o seu livro, não vou aqui dizer, né, fazer um comentário sobre o seu livro como se eu tivesse lido, não, estou sendo honesta, eu não tenho o seu livro, eu não tive acesso, eu sei que você escreveu porque eu pesquisei sobre você e achei um ponto importante para trazer, se tiver oportunidade lerei com certeza. Mas no resumo que eu vi, nas considerações que eu vi sobre o livro, você destaca que é importante as empresas terem uma área dedicada para isso. Você falou agora que é algo que está muito no controle do gestor, esse ponto dos vencimentos, das quebras operacionais, ou seja, é algo resolvível, desde que ele olhe para isso com mais atenção. Então você fala no seu livro sobre essas áreas estratégicas. Mas aí eu te pergunto, a farmácia de bairro, que é uma farmácia pequena, geralmente o proprietário tem 1, 2 lojas, você acha que ele tem condições, sendo
bem enxuto de ter essa área voltada para perdas, ou ele mesmo pode fazer isso no dia a dia dele? Porque às vezes a gente pensa aqui em grandes estratégias para grandes redes, grandes empresas, mas o nosso público majoritário é o independente. Então eu queria que você desse dicas para esse independente fazer a melhor gestão das perdas na farmácia dele. Não tenha dúvida, porque uma coisa importante é que a prevenção de perdas, muito mais que uma área, ela é uma filosofia, ela é uma estratégia de trabalho, é uma estratégia empresarial, né? Então, sendo uma estratégia, o que eu falo muito? Que se você, todo mundo dentro do negócio faz e é responsável por prevenção de perdas. Então, desde o dono da farmácia, de uma, duas, até aquela pessoa que começou hoje e foi contratada hoje, ela tem em si uma responsabilidade na prevenção de perdas. Então, todos são, eu costumo dizer, agentes de prevenção de perdas. Então, a prevenção, ela deve ser feita e pode ser feita para qualquer tamanho, para qualquer porte, para qualquer tipo, né, de negócio e empresa. Óbvio que quando você vai crescendo, e a prevenção de perdas te ajuda, né, a ter esse motor de crescimento com os resultados, a área vai se constituindo para se tornar uma caixinha dentro do organograma e olhar, né, especificamente para aquilo e ter gestão. Mas isso não quer dizer que as pessoas deixam de ter a sua responsabilidade como agente. Então, sim, é possível, sim, deve-se ter uma consciência, uma filosofia de prevenção de perdas no negócio, que é muito aquilo, é ter dor de dono, é cuidar, é executar os processos com disciplina. O meu livro ele fala do pentágono de perdas, que é pessoas, processos, auditoria, tecnologia e indicadores. Inclusive, hoje a gente fala de tecnologia, que é um dos pilares. Mas quando a gente fala desses 5 itens, qualquer empresa tem, qualquer empresa pode fazer. Então, assim, é fazer com que as pessoas tenham zelo, que as pessoas cumpram os processos com uma, com duas, com 10, com 15, com 20 lojas, que elas tenham consciência de que uma caixinha de medicamento é dinheiro, né? E quando aquela caixinha ela some, seja quando ela não tem condição de venda ou ela some, aquele dinheiro sai do resultado da empresa e que afeta aquela pessoa que está lá. Né? Então, ela pode e deve. Então, eu chamo isso hoje, venho falando muito isso nas minhas palestras, em entrevistas, da filosofia da prevenção de perdas. É uma estratégia de trabalho, é uma estratégia de negócio. Então, eu falo que tem que estar aqui, ó, correndo no sangue. Né? Que o dono ele tem que ter ele tem que transmitir aquela dor de dono para o balconista, para o operador de caixa, para o repositor, para quem está ali, para ele sentir e falar assim, não, a prevenção de perdas pode ser uma área, mas ela começa e se perpetua nas pessoas dentro da empresa, é uma cultura organizacional. A gente tem conteúdo aqui no canal sobre inventário, porque o inventário é uma atividade que faz parte do controle de perdas, tá nesse link aqui em cima, sugiro que você assista. E aí, finalmente, vamos falar de tecnologia. Eu te pedi 3 tecnologias importantíssimas, indispensáveis para o controle de perdas, e você me mandou 3. A primeira delas, Sistema de Gestão de Abastecimento e Previsão de Demanda, um nome grande, mas eu quero que você explique para a gente o que é esse sistema, como ele funciona. Olha, ele é super importante porque linka com o que a gente falou agora há pouco. Boa parte, ou grande parte das perdas do varejo farmacêutico estão na gestão do estoque. Né? Ou seja, compro muito, compro pouco, aí gera ruptura ou gera excesso, que vai gerar validade, vai gerar avaria. Imagina, né, você compra errado para uma loja e não cabe os produtos dentro da loja. Quem aqui que está assistindo, que infelizmente deve ter entrado algum dia na sua loja e falou, ué, tá tudo abarrotado, aí vê aquele pacote de fralda que é furado, vê aquele xarope caído no chão, isso é perda, é dinheiro jogado fora. Então, o que o sistema esse sistema, nessas soluções de gestão de demanda, de abastecimento, elas fazem? Elas analisam, né, a movimentação do estoque, o histórico de compras, ela olha toda essa movimentação da mercadoria dentro do varejo e consegue te dar uma previsão mais assertiva de quanto você tem que comprar, o mínimo que você tem que ter, né? Quando você deve comprar, justamente
com esse olhar de, ó, eu não posso ter muito, mas também não posso ter um estoque ajustadinho que vai gerar ruptura, né? Se eu estou vendendo um produto que eu sei ali que é um curva A, mas que ele na receita, ele demanda um curva B, um curva C, por exemplo, um curva C, e eu tenho um estoque muito mínimo do curva C, vai ocorrer aquilo que você falou. Poxa, o curva A está na prateleira, o curva C não está, né? E pode não estar porque ele venceu, pode não estar porque ele foi furtado, pode não estar porque vendeu e não entregou, e isso é uma perda, né? Então, esse sistema, essa solução, traz isso para o dono do negócio, traz isso para o varejista. Uma tecnologia que vai ajudá-lo na gestão do inventário da loja. Ou seja, o quanto eu tenho que ter, aonde eu tenho que ter, para que eu possa ter uma gestão melhor dos produtos, principalmente medicamentos, né? Que não existe a demanda do medicamento, ela vem do médico, ela vem, né, de algumas situações muito pontuais. Você tem aquelas demandas, né, de higiene e beleza que também são muito pontuais, como o verão, como o inverno. O que comprar? Quanto comprar? Né, para depois não ficar com aquele estoque. Aí eu vou te trazer um outro elemento que ainda, né, o varejo ainda não está medindo de forma correta, que a gente só está falando aqui de perda de estoque. Mas é aquela perda comercial que você tem quando você tem que baixar o preço do produto que você comprou a mais. E aí você afeta a margem. Isso eu chamo no livro de perda comercial. E quando a gente coloca na ponta do lápis um 1,13 mais o 0,5% da perda comercial e mais outros tipos de perda que tem no negócio, para onde vai o lucro de um negócio? Para onde vai o lucro de uma empresa? Quando a gente fala que um varejo deixa 3%, 2%, 1%, né? Quando, né, muito bem operado, 3%, 5% no máximo, a gente já está falando que 1,3% é perda de estoque. Se a gente perde mais meio de descontos que eu dou porque eu comprei a mais e tenho que escoar meu estoque, para onde vai meu lucro? Considerando a baixa margem de lucratividade do varejo, 1% de perda, realmente pensando aqui, é muito alto. É muito alto, é absurdamente alto. E esses sistemas são investimento. Quando a gente fala, eu tenho ali meu sisteminha que, né, emite o cupom fiscal, Não, onde eu isso que eu lanço ia te nota. perguntar. Então, deixa eu fazer minha pergunta. Esse sistema, ele é o sistema de PDV da farmácia? Eu sei que existem no mercado diversas opções, mas, por exemplo, eu mesma recentemente entrevistei um proprietário de farmácia, ele disse, não, Viviane, o meu sistema, até um programa sobre pré-alta de medicamentos, tá nesse link aqui, ele disse assim para mim, não, o meu sistema, ele me dá uma previsão de demanda. Eu tô entendendo que é o sistema de loja, ou não? É o ERP, né? O Sistema de Gestão Integrada da Loja. O PDV ele faz parte do ERP, mas o ERP ele está por trás. É onde o comprador lança ali a entrada, o pedido de compra. É onde ele dá entrada, né, na loja quando o pedido chega. É onde entradas e saídas por venda, por devolução são registradas. Toda essa movimentação acontece no ERP, né, que é o Enterprise, que é o sistema de gestão empresarial da empresa. É onde tem contas a pagar, contas a receber, é onde tem financeiro, é onde tem contábil, é lá que acontece essa mágica. Tem sistemas ERPs que já trazem isso dentro deles. Tem sistemas que não trazem, e aí o mercado tem N, né, algumas soluções muito boas, algumas já tem, inclusive, utilizando algoritmos de inteligência artificial, que trazem ali um número quase na ponta do lápis, assim, tipo, muito assertivos para falar, compre tanto antibiótico X, PTO, compre tanto produto tal, 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 compre tanto OTC da marca tal, porque um outro dificultômetro, vamos falar assim, do varejo farmacêutico, é que ele tem uma capilaridade, né, na estrutura de produtos muito grande. Então, você tem um produto X que ele tem 5 ou 7, 2 ou 3 apresentações, miligramagens diferentes. Aí, dentro disso, você tem indústrias diferentes que fazem o mesmo produto. Qual que eu tenho que ter? Da indústria A, da indústria B, eu tenho que ter mais o 10 miligramas ou 5 miligramas. Como que eu faço essa gestão? É aí que está a grande vantagem competitiva de ou ter um ERP com isso embarcado, ou ir ao mercado, pesquisar e encontrar a melhor solução que você possa acoplar ao seu negócio, que vai ler essas informações do ERP que você tem hoje e vai te dar ali essa informação apartada. Mas o mais importante, no fim de tudo,
ter a informação certa. Hoje, ter informação para gestão de estoque, como você já falou, que teve, né, outros capítulos, outros episódios do programa em relação a isso, é fundamental. Grande parte da perda do varejo farmacêutico está na sua gestão do estoque, que gera vencimento e ou avaria. Gestão de estoque casada com gestão financeira, é muito importante, né, fazer essa casadinha aí. Mas aí, então, o que o Anderson está querendo dizer é para que você tenha bastante atenção quando você for adquirir o seu sistema, para que você compre um sistema o mais completo possível, que dê conta de você fazer a sua gestão de perdas. A segunda tecnologia que você trouxe para a gente é o monitoramento integrado de imagem, áudio e cupons fiscais no PDV, para a prevenção do furto e fraude internos nos caixas. Como funciona esse monitoramento na prática, Anderson? Olha, na prática é o seguinte, antes é importante explicar que quando a gente fala de perda de inventário, que é a perda desconhecida, né, acho que tenho 10, vou contar, tenho 5, para onde foram os outros 5, essa perda desconhecida, por estatísticas, o local onde ela mais ocorre são nos caixas. É ali no PDV, é no caixa. Em um cancelamento de venda na forma de dinheiro, onde o operador mal intencionado se apropria do dinheiro, cancela aquela venda, o cliente leva o produto, só que sistemicamente o produto fica registrado no sistema. Né? Então, essa operação, como exemplo, ela é monitorada por esse sistema, que ele está integrado à câmera, o áudio, né, e o cupom. Então, o que vai acontecer? Quando uma determinada venda ocorrer, e ela ocorrer nessa venda ocorrer uma transação crítica como essa de cancelamento, sobe um alerta. O sistema começa a gravar essa operação. E aí ele grava a operação para saber o quê? Ela foi real, ela foi fidedigna, ou seja, se o cliente está na frente do caixa, ele dá o dinheiro para o operador de caixa, ele leva o produto embora, mas o cupom fiscal registrou e foi cancelado logo em seguida, opa, fraude na certa. Né? Então, existe essa inteligência hoje, né, que está disponível por N fornecedores de tecnologia, que faz esse monitoramento constante. Ou, outro exemplo o meu produto de maior perda de inventário é protetor solar, desodorante, né, que via de regra são os grandes vilões, né, nas perdas de inventário. Você pode setar, né, você pode personalizar essa informação no sistema. Então, toda vez que o caixa escanear um protetor solar, ele vai realmente garantir se aquele protetor solar foi registrado ou não no sistema. Porque sabe um outro tipo de perda que acontece, que a gente chama no mercado de subescaneamento, que é quando a pessoa finge que está escaneando, mas ela não está escaneando o produto. E aí, por exemplo, você está comprando comigo, você é minha amiga. Eu finjo que escaneio o produto, entrego o produto para você, você finge que está pagando e vai embora. Quem está olhando só uma operação na câmera, sem toda essa inteligência que eu comentei para você, vai olhar e vai falar, nossa, é uma operação normal, né? Não aconteceu nada. Por isso que a integração com o cupom é importante, porque se eu passei o produto e ele não registrou, sobe um alerta nessa inteligência que vai falar, opa, há um indício de que tem um problema nesse caixa para essa operação. Então, é muito importante isso, porque o caixa é a última linha de defesa de qualquer varejo, né? E é onde a gente, hoje, tem menos olhos, né? A gente coloca a câmera para uma ação reativa, né? Ou seja, a hora que estoura a bomba, a gente vai ficar olhando a câmera para ver o que aconteceu, olhando a gravação. E esse sistema, ele te dá isso de forma preditiva, né? Ele fala, olha, aconteceu, já olhe, porque eu sei que aconteceu baseado numa inteligência. Bom, e por fim, a terceira tecnologia seria um sistema de monitoramento por vídeo com inteligência para mapas de calor, alertas inteligentes, reconhecimento facial, monitoramento de operações. Parece bem tecnológico mesmo o negócio. Muito, mas assim, na verdade, super acessível e simples. Por quê? Via de regra, a maior parte, né, dos varejistas colocam pelo menos 5, 3, 4 câmeras na área de vendas, né? Só que colocam essas câmeras com um viés
reativo de novo, um viés de segurança. Depois que acontecer, eu vou ver o que aconteceu. Só que a câmera ali, que é o item mais complexo, vamos dizer assim, porque você tem que instalar, passa fio, etc. e tal, já está na área de vendas. Existe, então, um sistema, né, que faz essa gestão da imagem e, através dessa inteligência da gestão da imagem, ele consegue falar o seguinte: é, você tem ali a sua área de vendas, ele consegue falar o fundo da loja, ele cria realmente esse mapa de calor. Imaginem que é uma telinha onde vai ficar mais vermelhinho ou mais azulzinho, ou seja, quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais azul, mais frio. E ali onde está quente, né, vai falar o seguinte: ué, aqui tem muita gente parada, as pessoas ficam concentradas nessa área da loja. Aí, obviamente, vem uma análise por trás. Lá naquele fundo de loja, eu coloco os produtos que eu mais vendo? Não. Geralmente, os produtos que mais vendem estão nas pontas de gôndola, eles estão em áreas mais nobres da loja, mas lá no fundo é a área onde aquelas pessoas mal intencionadas pegam um produto numa área e vão levar para aquela área menos monitorada ou com menos visibilidade para ocultar numa bolsa, para ocultar numa sacola, para ocultar na roupa e ir embora, né? Então, como essa tecnologia ajuda nesse heat map, nesse mapa de calor? A falar o seguinte: caramba, se lá no fundo da loja o sistema está indicando que a área mais quente da minha loja, vale eu ter alguém andando lá com mais frequência durante o dia. Vale eu colocar um espelho convexo, né? Sabe aqueles espelhos que a gente consegue olhar o corredor da loja, para que o operador de caixa ou o balconista, de longe, consiga ver o que está acontecendo, né? Hoje, essa mesma tecnologia, ela consegue também trazer outras informações, como o reconhecimento facial, como você falou, para duas aplicações. A primeira é alguém que recorrentemente entra no seu negócio e leva o produto embora, e você identificou aquela pessoa. Então, você pode gravar essa imagem do Anderson, colocar no sistema e falar: se o Anderson, que já furtou na minha loja, entrar de novo, mande um alerta, um SMS ou seja o que for. Ou seja, as pessoas vão ficar mais atentas para atender aquela pessoa e evitar que ela faça um novo furto, né? E uma outra coisa importante dessas duas aplicações é: eu também posso, através do reconhecimento facial, identificar que tipo de cliente está entrando na minha loja. Qual que é a faixa etária, qual é o gênero, qual é a idade, né? Então, eu consigo ter tudo isso. E voltando no assunto do mapa de calor, olha que importante. Eu consigo também usar isso para uma melhor gestão do planograma da minha loja. Será que estou colocando os Eu ia produtos? falar justamente sobre isso. Eu tenho um conteúdo aqui no canal. Sim, eu tenho um conteúdo aqui no canal agora eu não me lembro o nome exato do entrevistado, mas eu vou colocar o link na descrição. E ele trouxe uma tecnologia, uma inteligência artificial que monitora a loja, criando mapas de calor para a farmácia identificar os pontos onde ela pode ganhar mais, faturar mais, os pontos onde ela precisa melhorar. Justamente isso que você está falando. É isso aí, esse tipo de tecnologia. Ou seja, quando a gente fala hoje de prevenção de perdas, a gente está falando de tecnologias que ajudam a melhorar a eficiência operacional de uma loja, onde a redução da perda é uma melhoria da eficiência operacional, né? Ou seja, quando o produto está mal alocado dentro da loja, eu não gero uma perda de estoque, mas eu posso também gerar uma perda de estoque. Por quê? Ele vai girar menos. Ele Vai está girar num menos local e onde vai não ver vende. isso. E aí é muito importante isso que você comentou, porque realmente, se você olha ali no mapa de calor e o produto não está colocado naquele lugar que deveria ser o correto para vender, ele não vai vender e, consequentemente, vai acontecer o quê? Ele não vai girar. Se ele não girar, a probabilidade dele se tornar uma perda de estoque por quebra operacional é grande, né? Então, por isso que a prevenção de perdas ela tem esse viés da eficiência operacional, né, também, né, de você estar ali trazendo inovação, trazendo formas de gestão para o negócio, olhando não só o estoque, mas sobre um olhar de segurança, né, muito mais de desvio, mas, de novo, boa parte das perdas no varejo farmacêutico está na mão do dono.
Está na sua mão que está assistindo, está na sua mão fazer a gestão, porque são processos, são soluções, são ajustes, é gestão. A hora que faz esse acerto na gestão e se mantém, obviamente, com esse espírito da prevenção de perdas, a tecnologia só vem a agregar, a trazer, né, mais suporte para as tomadas de decisão, para as alocações. Imagina se a gente junta essas três tecnologias, Viviane, a gestão de demanda com o heatmap, né, com o mapa de calor, ou seja, eu comprei certo, aloquei certo na área de vendas, e dessa forma eu estou girando melhor o produto, também estou de olho no furto que pode acontecer no desvio no caixa. Então, por isso que a gente escolheu essas três como as principais hoje no mercado, para que um varejista, né, um dono de farmácia, consiga ter acesso e consiga, aí, com isso, fazer uma gestão melhor das suas perdas de estoque e reduzir esse 1,13 de média que a gente comentou. Tá, e aí, para a gente fechar, essas três tecnologias, elas são acessíveis para qualquer porte de farmácia? Ou custam muito caro, né? O investimento é muito alto? São acessíveis. Você tem, obviamente, fornecedores de todos os tamanhos, mas com qualidade você consegue sim, né, trazer essa solução para o pequeno, para o independente, para aquele que tem uma, duas, três lojas, né, para que ele consiga fazer isso. Então, um sistema de gestão, você falou, né, um nome até comprido, etc. Parece uma coisa de outro mundo, não é. Está acessível, dá para ir atrás. Câmeras, né, que façam esse monitoramento com um sistema inteligente também está acessível. E, de novo, o que eu falo quando eu tenho esse tipo de questionamento é sempre fazer aquela avaliação, né, do retorno sobre o investimento. É entender que essas soluções vão trazer um retorno sobre o investimento. Elas não são despesa, elas trazem um retorno sobre o investimento, tangível ou intangível. Tangível vai ser grana mesmo, dinheiro, fluxo de caixa, melhora da margem, melhora de outros itens monetários, e intangível, que é a questão da ruptura, do atendimento ao cliente, né? Porque você começa, se o produto está mais disponível, o cliente vai voltar na sua loja, ele vai falar da sua loja para outras pessoas, então você reverbera isso. Então é sempre importante fazer o cálculo do ROI, né? Do retorno sobre o investimento, para saber investir e quanto isso está trazendo de retorno. Se no final ver que não está trazendo retorno, é uma decisão estratégica não usar mais. Mas olha, a gente trouxe essas três porque elas trazem retorno quando bem aplicadas, quando a empresa tem essa consciência da gestão das perdas, o retorno ele é praticamente certo. Anderson, que aula que você deu aqui. Olha, tenho certeza que você que está aí do outro lado assistindo a gente nunca mais vai olhar para a questão das perdas da mesma forma. Foi uma aula, realmente muito obrigada. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu passo para o Anderson, a gente vai respondendo na medida do possível. Quero agradecer a sua participação, foi fantástica. Muito, muito obrigada. Eu agradeço a você pelo convite novamente, por esse papo super gostoso. Agradeço a audiência, né, que sempre te acompanha, que acompanha o programa, que é riquíssimo, né? Assistam e façam as correlações com os outros vídeos, porque aqui a gente, né, falou e foi fazendo pinceladas em outros conteúdos que você já tem, isso é fantástico. E estou à disposição, né, nas redes sociais, @AndersonOzawa, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Fiquem à vontade para nos conectarmos e cada vez mais falarmos sobre essa transformação das perdas em lucros. Sim, é possível melhorar a lucratividade de uma empresa sem aumentar vendas, fazendo essa transformação das perdas em lucros, né? Tendo essa consciência que a prevenção de perdas é feita por todos e é um processo sem fim, é um processo que garante a continuidade da empresa ao longo do tempo. Anderson, sucesso. Espero ter você de volta aqui no canal o mais breve possível. Muito obrigada. Eu também, gratidão. E você não vai embora antes de deixar o seu like neste vídeo, comentar e encaminhar para a sua rede de contatos. Isso é super importante para a gente. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau.